A força da mulher, mas na verdade na mulher que vive a infraestrutura de vários setores, mineração, siderurgia, gás e óleo. Nossa, eu ficaria aqui horas e horas. Então, eu vou trazer a sócia de projetos capitais da Deloitte. Mas não somente isso, ela trabalha a diversidade, equidade também para as mulheres da InfraWoman. Então, Business e Negócios, começando com Fê Taufenbach. Alô, amigo, alô, amiga, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Que honra ter você aqui no nosso canal Sidney Botelho, também do podcast Business in Connections, mas também no nosso canal do IG, no IG Play e no também Portal WIG. A partir de agora, você vai trabalhar algo que, sem dúvida nenhuma, é uma experiência muito gigante: mineração, transporte, infraestrutura, energia elétrica, gás e óleo. Fora que essa mulher defende várias pessoas na questão da diversidade, equidade, gênero. Na verdade, ela, não sei se ela para, mas é realmente uma mulher empoderada. Fê Taufenbach, diretora de projetos, sócia de projetos capitais da Deloitte. Que honra receber você aqui, seja bem-vinda e tudo isso que eu falei, ainda sorrindo. Muito obrigada pelo convite, Sidney, é um prazer estar aqui com você, obrigada a todos que estão aqui nos assistindo. Nem é tudo isso, né? É um pouco disso. Acho que é buscar deixar o seu legado e abrir espaço para os demais, para os que vêm na frente. Muito legal. E só lembrando você que o podcast Business Connections, ele tem o apoio da agência Soul Digital, da nossa Bárbara Fiuza, também da Doco Technology, CRM Bitrix 24, para você ter todo o controle na palma da sua mão. Também a Toye Produções e Eventos, você que tem empresa e quer produzir aquele congresso, aquela feira, Toye Produções e Eventos. Também a Unielas Marcas e Patentes. Não deixe a sua marca assim, ó, perdida. Registre, você vai ter segurança. Também a Toye Treinamentos, treinando executivos para que você tenha alta performance. E fecho com a nossa Voice Training, patrocinadora Master. Voice Training, escola de oratória, formação para palestrantes. Fê, agora sim aberto oficialmente o programa. Olha, uma mulher que deve andar mais de capacete, bota, aí nas trincheiras da vida. Como que foi essa carreira tão sólida na mineração, siderurgia, gás e óleo, eletrônica, eletricidade? Faltou alguma coisa ou não? Vamos lá. Eu sempre fui muito apaixonada por infraestrutura, né? Quando eu fiz a faculdade de engenharia civil, eu tive a oportunidade de visitar uma das maiores obras de engenharia do Brasil, a usina de Itaipu. E eu fiquei maravilhada. E a partir dali eu decidi que eu queria trabalhar com construção pesada. Então, aqui no Brasil, quando a gente pensa em construção pesada, a gente naturalmente tem que passar por esses setores de infraestrutura que são tão importantes e essenciais para o nosso desenvolvimento, né? Como sociedade, como país. Então, é um pouquinho disso que eu venho investindo meu tempo aí desde 2004 aí como engenheira civil. Nossa, 21 anos já praticamente. Eu posso dizer que eu venho da área de tecnologia, mas 3 meses que eu saí da Telefônica, eu falei, vou ver se eu sou um bom apresentador. Do nada toco o telefone, era na época de 2011 ainda, muitas obras para a Copa do Mundo, e eu simplesmente, daqui a pouco, em 3 dias, eu estava com uma obra cabeando rede elétrica nos metrôs de São Paulo. Então, eu sei o que você fala, porque você cuidar de infraestrutura hoje é realmente difícil. E você, como engenheira civil, quando você fez o seu planejamento de carreira, você já se imaginava passar por todos esses setores? Não. Na verdade, a engenharia veio por acaso, eu não tenho nenhum engenheiro na família, não tem nenhuma referência, mas eu me identifiquei com a parte de projetos na época do ensino técnico. E na faculdade eu decidi que eu não deveria ser arquiteta. Acho que essa foi a primeira decisão. Você fez ensino técnico em quê? Em desenho de construção civil. Tá, porque e ali sempre foi a certeza. edificações, pela sua carinha. Exato. E aí eu tive certeza que eu não nasci para arquitetura. Né? Meus colegas arquitetos são incríveis, são bem brilhantes, mas não é para mim. Então, quando eu entrei na graduação, eu fui para engenharia civil.
Mas eu não tinha essa expectativa ainda dessa mudança na carreira, era muito mais conectado com projetos, às vezes projetos mais residenciais, projetos comerciais, até que teve essa visita em 2001, lá em Itaipu, que me acendeu uma luz e me chamou a atenção pelo impacto que a engenharia poderia gerar quando a gente pensa em projetos de construção pesada. E aí, desde então, né, desde 2001, eu venho mexendo na minha carreira para poder trabalhar com esse tipo de projeto. Então, foram decisões de onde eu posso trabalhar para ter acesso, qual é o melhor caminho que eu vou seguir, que tipo de projetos eu poderia participar para trazer essa bagagem e poder viver isso, né? Eu, como uma engenheira apaixonada pelo que faço, não tem nada mais gratificante do que você ver o ativo que você construiu trazendo desenvolvimento, ajudando a economia e ajudando as pessoas. Ou seja, você saiu das pranchetas para ir para a obra, para o campo de batalha. Exatamente, exatamente. E hoje, vendo a Itaipu, quais projetos você pode falar assim que coincidiram com aquela grande estrutura? Não, vamos lá. Porque são muitos, né? São muitos, mas acho que o primeiro de todos foi um que foi uma grande conquista. Eu tive a oportunidade de trabalhar durante 3 anos na usina hidrelétrica de Santo Antônio, em Porto Velho, Rondônia. Foi minha primeira obra, né? Minha primeira obra como engenheira mesmo, já havia trabalhado como estagiária. E lá eu tive a oportunidade de passar por diversas áreas, conectar com profissionais incríveis e fora o desafio pessoal de sair daqui da capital. Eu brinco que eu sou caipira da cidade grande, né? Nascida e criada em São Paulo. E fui morar em Porto Velho, né? Deixando minha família para lá, meu namorado para cá, que hoje é meu marido. Então ele aguentou você nesse Ele me aguenta período? até hoje. Parabéns. Não falo que um bom homem, tem que ter uma boa mulher do lado. Tá aí, invertemos A a gente frase. inverte. As pessoas, para terem sucesso, elas precisam estar bem acompanhadas, que independente vale. do gênero. O que importa é você ter alguém que some com você. Que sonhe com você E também, cara, legal essa. E aí eu fui para lá, então acho que a primeira meta, né, foi cumprida, que era poder trabalhar numa hidrelétrica. Eu não consegui acompanhar a obra toda, né, porque são obras muito extensas, mas durante esses 3 anos foram partes bem interessantes. E eu atendi aquele desejo de poder participar de algo tão grandioso. Isso abriu portas para outros projetos, então eu tive a oportunidade de trabalhar numa obra de linha de transmissão no interior do Amazonas, que trouxeram outros desafios, não só de logística para a própria obra, mas para a Fernanda, que começou a morar numa cidade de 4 mil habitantes, que não tinha energia elétrica, era tudo à base de gerador, ficando 60, 90 dias, às vezes, fora de casa, sem poder voltar para casa. E a satisfação de levar energia elétrica para uma cidade como esta, Fê? Porque é o resultado final. Acho que a satisfação vem da gente poder materializar esses projetos, né? Então, teve essa da linha de transmissão que conecta, né? Era um trecho dentre 3, que era o nosso, mas conecta essa energia e leva, né, desenvolvimento para as cidades. Depois dali eu tive a oportunidade de trabalhar numa usina termoelétrica, que também tem a questão da energia. Se a gente olhar a nossa matriz energética hoje, você tem esse modelo híbrido, né? Ora você está via hidrelétrica, ora você está via gás, ora você está via eólica. Então, é interessante poder participar dessa matriz energética. E depois daí foram projetos diferentes, né? Eu saí um pouco dessa área de energia, tive a oportunidade de trabalhar com alguns projetos de infraestrutura mais ligado à mobilidade, então trabalhei em Salvador, na construção do metrô de Salvador, que é um metrô suspenso, tive a oportunidade de trabalhar aqui em São Paulo, na linha 5, na linha Lilás, de um lote, e outras obras mais focadas em setores, né, na parte da mineração, da siderurgia, mas todas elas estão ligadas ao desenvolvimento, né? Acho que é isso. Então, o que me move está conectado com esse tipo de projeto, e mesmo hoje, tendo mudado a minha carreira e estando trabalhando dentro de uma consultoria, é poder ajudar a entregar esses projetos com maior qualidade, maior produtividade, maior eficiência. É isso que me move até hoje. Não, essa é uma qualidade fantástica e eu acredito que trabalhar diversos setores, e você falou de conhecimento, e como ter tantos conhecimentos diversos, é uma diversidade dentro do cérebro, porque se você vai para um projeto, Sidney, projeto é tudo igual, você tem um começo, as etapas, as conclusões, as cobranças, se você fizer um bom planejamento como engenheiro, você consegue executar, mas não, são linguagens diferentes e vamos dizer, nem vou falar processos, mas os processos em si são, obviamente, das áreas correspondentes. Como foi essa adequação como profissional? Eu acho que o primeiro ponto é a gente entender o que falta de conhecimento e buscar esse conhecimento
com os times que te rodeiam, né? Ninguém constrói um projeto desse tamanho sozinho, nem os menores, nem os grandes. Mas a gente saber o que falta e buscar, né, tanto a formação individual quanto a formação coletiva, eu acho que é um caminho importante. Então, sempre que eu entrava, ou entro até hoje, né, num novo projeto, às vezes até mesmo trabalhando com gerenciamento de projetos, são setores diferentes, eu procuro muito me adequar ao ambiente, qual que é a linguagem do ambiente, quais são as principais dores, quais são as principais oportunidades, quem são os especialistas desse setor que poderiam conectar comigo para somar. E eu tenho a sorte de trabalhar com profissionais brilhantes ao meu lado, né? Então, Sim. o tempo inteiro eu tenho com quem conectar e buscar essa informação, e eu acho que é uma troca de mão dupla. Né? Eu trago a minha experiência em gerenciamento, essa minha experiência há mais de 15 anos rodando obras, para pessoas que trabalham num setor específico. Então, tem sido bem, bem interessante. Não, e é muito interessante perceber, né, que você rodou, não somente, Literalmente, é isso porque mesmo. você rodou de ponta a ponta o Uhum. país. E é cansativo. O que gera mais desgaste? Talvez o que você deixa em casa ou o que você vai lá para desbravar o que você não conhece ainda, Eu acho o novo. eu acho que profissionalmente ele não é desgastante, porque tem o novo, tem aquele desejo de aprender, de construir, mas a parte pessoal e a emocional, eu acho que ela é a que mais sofre, é a que a gente tem que tomar mais cuidado. Digo isso hoje, né? Depois de É, muitos anos fazendo isso. Mas se eu fosse destacar, para mim foi isso, é como equilibrar as questões pessoais, né? Às vezes você até consegue equilibrar dentro de casa as questões pessoais, mas a sociedade te pressiona muito para um modelo de família que às vezes não cabe naquela hora da tua sim. carreira, e tá tudo bem, porque você tá ok com isso. Só que você tá sozinha no ambiente, muitas vezes masculino, com toda uma pressão social de que você deveria já estar casada, que você já deveria ter um filho, questionando quando que você vai ter filho, ou, Quanto tempo enfim. você enrolou seu namorado? Só para eu saber, porque tá mais você para enrolar ele do que ele Não você. foi enrolado, não. Foi tudo consensado. Nós namoramos 5 anos e depois casamos, né? Eu Esse é entrei o cara felizardo, gente. Olha aí. 5 anos, depois a gente casou, e logo depois que casou a gente mudou. Ele foi para Manaus morar comigo. Tá Eu bom. estava trabalhando já no Amazonas. E aí a gente conversou e entendeu que o melhor era ele ir comigo para Manaus, e fomos e começamos uma nova vida fora de São Paulo. Mas você é uma nômade, né? Porque quanto tempo vocês ficaram em Manaus? Já foram para outro Ficamos uns estado? 3 anos, acho que em Manaus. 3 anos, se não me engano. Aí eu deixei ele lá um pouco sozinho e fui para o Rio de Janeiro, para É. uma obra no setor de óleo e gás. Aí depois a gente conversou e ele veio para o Rio de Janeiro também. E essa foi a última vez que eu fiz ele viajar. A gente acordou que o melhor lugar para ele ficar era realmente São Paulo, o mercado. Ele queria voltar para o mercado de uma maneira. Ele já estava no mercado, mas ele queria voltar para o mercado de uma maneira mais Qual o estruturada, mercado dele? com cinematográfico. É legal que esse daí ele viaja literalmente, né? Na criatividade e Tudo. também para produção. E é bom porque a gente conversa de tudo em casa. Acho que tem mercados diferentes, atuações diferentes que se complementam. Não, e eu falo, né? Eu também, é que eu vivo os dois setores, né? Tanto a comunicação e o lado artístico, que é o dele, e a parte de infra Uhum. e tecnologia e telecom. E é legal ter esse peso, Exato. essa forma de dosar, porque é interessante que não fica aquela coisa monótona em casa, né? Os Não. assuntos são sempre 5 anos em interessantes. um. Você fala assim, qual que é a sua produção? Tô pensando em trazer esse filme. Minha produção, nós vamos conectar a tubulação de São Paulo a Pelotas. Nós temos aí um prazo de 10 anos para fazer isso. Projetos, e nós sabemos que hoje a infraestrutura num país que ainda está sendo feito. O Sim, Brasil tem sim. muitas obras para tanto adequar o que foi feito no passado e trazer coisas novas. Como que você vê, como uma sócia de projetos capitais na Deloitte, essas oportunidades num país tão amplo e necessitário de infraestrutura? Eu vou trazer a minha opinião, né? Não, Isso eu quero a sua opinião não como condiz, profissional. talvez, com a opinião do setor, né? Tá. Eu acho que o Brasil ele é carente de infraestrutura, né? Nós temos uma oportunidade de elevar o nível do Brasil para outro patamar, se a gente conseguir destravar muitos projetos de infraestrutura. Eu acho que a gente vem trafegando agora para um modelo que tem se parecido interessante, que é quando você traz o investimento privado para atuar junto com o investimento público e vem destravando alguns projetos. Você vê hoje a parte de rodovias, né, e todo esse movimento de concessões de rodovia é cada vez mais maduro e puxando outros setores, né? O saneamento ainda não é tão
tão forte nesse tipo de parceria, na minha visão, mas eu acho que tem uma oportunidade grande. A gente está vindo agora da privatização da Sim. Sabesp, a maior companhia de saneamento aqui do Brasil. Eu estava esses dias num workshop, fui até o mestre de cerimônias do workshop Sabesp e Suez. Uhum. E os suíços estavam aqui fazendo as apresentações, mostrando como estão as obras e saneamentos em outros países. Foi algo sensacional. Sim, sim. Desculpa, eu só te Não, coloquei mas esse eu acho adendo que é porque eu acho que é importante, válido. eu acho que é importante. Então, eu vejo que a gente tem um volume gigantesco de projetos, a gente tem um desafio que eu acho que ele é político no sentido de que projetos de infraestrutura, eles são cross períodos eleitorais, né? Então, como é que você garante que um projeto que iniciou dentro de um período eleitoral, ele se mantenha e continue depois que aquele líder ele é substituído numa eleição? Então, esse é um grande desafio, porque a gente tem eleições municipais, estaduais Sim. e federais, e tem projetos onde você tem as 3 entidades atuando junto. Então, ter essa sinergia, juntar esse quebra-cabeça é um grande desafio, mas eu acho que a gente vem migrando para uma conversa muito mais saudável, né? Se você olhar, voltando ali para a parte das concessões das rodovias, a gente já tem investimentos privados, não só nacionais, né, internacionais vindo, e trazendo um pouco mais de segurança para esse novo modelo de contrato, né? Sim. Trazendo essa segurança jurídica que o setor precisa para poder destravar. E no final das contas, o que a gente quer é ter as cidades conectadas de uma maneira sustentável. É fato que quando você, por exemplo, passa uma rodovia, você leva desenvolvimento para aquele local. Sim. Mas como que eu passo uma rodovia sem prejudicar o entorno, garantindo as questões ambientais? Então, acho que a gente está trazendo tudo isso para a mesa e tem se mostrado um modelo muito rentável, porque o investidor ele quer retorno. Não tem como, né? Então, a gente não pode fingir que não precisa desse retorno. Então, eu acho que a gente está indo por um caminho interessante. A gente vem destravando outros modelos de energia. Por exemplo, a gente falou da eólica, a gente tem a energia solar, que vem trazendo uma matriz energética um pouco mais limpa para o Brasil. Sim. Então, assim, oportunidades tem de monte. Se a gente conseguir conectar, né, esses players, né, stakeholders do ecossistema de maneira coerente e consciente, eu acho que a gente vai longe enquanto país. O duro, né, que vocês trabalham numa escala ou talvez num planejamento que a cada 2 anos tudo pode mudar, se você não fizer um bom contrato e um bom planejamento, porque as eleições são municipais e estaduais a cada 2 anos. Dependendo do tipo de Tudo projeto, muda. sim. Porque você pode mudar o governo ou poderia ser aquela mudança a cada 8 anos, torcendo para a reeleição daquela pessoa. E como que você, como engenheira, tá bom, vê obras que nunca terminam? Como, por exemplo, o nosso Rodoanel aí, ele nunca terminou. Mas você, estando num projeto, simplesmente você sai de um projeto indo para um outro, sabendo, pô, um filho meu tá ali, mas ele ainda precisa de um apoio. É aquela obra. Como que você se sente como engenheiro? E nós temos muitas obras inacabadas aqui no país. A gente, como engenheiro que está lá na ponta, a gente tem pouco poder, né? A gente tem pouca atuação sobre essas decisões que vieram muito antes, né? Da gente operacionalizar e executar aquele projeto. Mas a gente torce para que, quando um projeto ele inicia, ele já esteja bem arranjado, né, do ponto de vista contratual, do ponto de vista administrativo, do ponto de vista financeiro, os investimentos já estejam, claros, o planejamento macro daquele projeto já esteja definido, porque toda vez que você para uma obra desse formato, principalmente as obras que ficam inacabadas, existem trechos, por exemplo, você citou o Rodoanel, que nem começaram. Tem um prejuízo? Tem, mas é um prejuízo totalmente diferente de quando você vê um ativo largado. O material em si, entendeu? né? Porque não, você perdeu tudo, você perdeu o material, a mão de obra e possivelmente você vai ter que recomeçar aquele projeto de novo. Então, você ainda tem um custo adicional de tirar aquele projeto. Então, é frustrante, mas a gente que está lá na ponta, às vezes, nem tem acesso a esse tipo de informação do que está acontecendo. Vocês só recebem a decisão e todo mundo retirando. Como construtores, por exemplo, hoje não é o meu caso, mas como construtores, você ganha um lote de uma obra e você vai tocar aquele lote e vai executar aquele contrato que está pré-estabelecido. O que pode acontecer, às vezes, é que aquele contrato não é cumprido por uma série de coisas, de fatores. Pode acontecer dos investimentos eles serem barrados por outros problemas. Então, é muito complicado, né, para a gente que está lá ter algum poder sobre isso. Quem está na ponta dá o seu melhor para entregar dentro do prazo, dentro do custo, com a qualidade que se precisa. E eu acho que a gente vem amadurecendo, né? Estamos longe de ter
de ter uma engenharia que tem planejamentos maduros. Eu acho que a gente vem amadurecendo, tanto do ponto de vista de desenvolvimento de engenharia, quanto de desenvolvimento de contratos, para poder garantir que projetos complexos como esse, eles cheguem até o final. Não, sim, eu estive recentemente, né, até na apresentação do evento, estava o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, o prefeito Ricardo Nunes, todos os políticos da região ali da Vila Brasilândia, Zona Norte de Sim, São sim. Paulo, com o pessoal da Acciona, Do metrô, né? do Da linha metrô, laranja. linha amarela. Amarelo ou laranja? É, uma das duas. Sei lá, eu também esqueci agora. Mas, na verdade, o Tatuzão. Isso. E ver toda aquela estrutura, ver o Tatuzão chegando. Obviamente que na chegada teve um trabalho pirotécnico de colocar uma madeira para ver o estouro. Mas a vibração dos empreiteiros que ali estavam, de todos os engenheiros, o pessoal da obra como um todo, e eu vejo que a satisfação realmente de ver algo que teve um começo, meio e fim, Sim, sim. indiferente que demore, mas o objetivo foi cumprido. Uhum. É isso que vocês sentem mesmo? É isso. E é engraçado porque eu tive a oportunidade aqui na linha 5 de participar de alguns eventos de chegada do Tatuzão nas estações. É um marco, né? Porque é um desafio, obras subterrâneas. As obras são desafiadoras como todo, mas a obra subterrânea, ela tem um requinte, eu brinco, de crueldade ali, né? Porque você está dentro de algo que é desconhecido. Então, quando você chega nesses pontos onde você acessa uma estação e conecta um túnel, né? Termina de escavar um túnel, é um marco muito importante, porque envolve muita engenharia, tem que ter muito cuidado. Se você tem um incidente, como a gente teve nessa linha, como teve na linha Lilás também, você para a cidade, isso Sim. causa transtorno, tem custo. Infelizmente, já tivemos há muitos anos um acidente também ali na Eusébio Matoso, Em em Pinheiros. Pinheiros, que infelizmente perdemos algumas vidas. Então, toda vez que a gente consegue entregar uma parte de uma obra e com todo mundo bem, né, que a gente fala zero acidentes, né, estamos mais de milhões de horas, a gente contabiliza muito isso em projeto, tem que se comemorar, porque é um desafio fazer obra, né, por si só, a gente está desafiando a natureza, está desafiando a engenharia, está desafiando a física, e fazer tudo isso e devolver aquele profissional para casa, para sua família íntegro, isso não tem preço. Então a comemoração ela é além do marco do planejamento, é você poder devolver todo dia aquele profissional que deixou a família dele em casa acreditando na tua liderança para estar lá contigo. Não, eu trago uma experiência, até dividindo para os amigos de casa, vou até olhar para cá. No ano de 2011, realmente, com a minha empresa de tecnologia, eu entrava debaixo dos túneis mesmo do metrô para fazer cabeamento, que às vezes as tubulações tinham que ser passadas por baixo, principalmente fibra ótica, e quando você faz as conexões e as duas pontas A e B começam a funcionar e os funcionários saem, obviamente com todos os EPIs necessários de cruzar uma via férrea que pode ter energia ou não, o controle da liderança, às vezes são 7, 8 estações e você ali intensamente e muitas vezes nas obras do metrô trazendo para você de casa, nós temos poucas horas para executar, porque às vezes o metrô já está em funcionamento e 4 horas da manhã já chega a primeira pessoa para ir para o trabalho e tudo tem que estar bem preparado para esse ambiente, não é verdade? É isso aí. Você fazer obra em um lugar que é público, em um lugar que realmente tenha esse processo de cuidado para o consumidor final, você tem que ter todo um zelo. Isso é muito importante. Você é sócia de projetos capitais da Deloitte. Como que é esse projeto aí? Você é sócia da Deloitte mesmo? É sério? Nossa! As pessoas perguntam, né? A Deloitte é uma empresa global, né? A Sim. Deloitte ela tem aí mais de 175 anos. Hoje nós somos quase 500 mil de profissionais aí ao longo do mundo, né? E aqui no Brasil já estamos em 7 mil. E ela tem um portfólio muito diverso, Sim. né? Então, lá dentro a gente tem as nossas linhas de serviço, né? Para que os especialistas possam trazer a melhor solução, a melhor qualidade e poder contribuir para o mercado e para o setor de uma maneira mais estruturada. Então, hoje eu estou como sócio de infraestrutura e projetos de capital na Deloitte, nós somos 5 sócios comigo. Sim. Lá, né? Eu estou na Deloitte há um pouco mais há 4 anos e meio, quase 5 anos, né? Eu vim do mercado, como eles falam lá, para trazer essa experiência que eu tinha já de projetos para dentro da consultoria. E quando eu fui para lá, um dos pontos que eu sempre quis muito era continuar trabalhando com engenharia, né? Então, poder fazer isso dentro de uma empresa desse porte, com
os meus parceiros lá, que são profissionais assim incríveis, é muito gratificante para mim, né? Então, a pandemia, que foi bem na pandemia quando eu mudei, ela, apesar dos desafios que ela trouxe para todos nós como pessoa, foi um ano muito gratificante ter feito essa mudança, né, e ter direcionado a minha carreira para um outro formato de poder continuar ajudando a engenharia a se desenvolver, mas agora dentro do modelo consultivo. Não, muito bem. Deixa eu falar da Voice Training, mas daqui a pouco eu vou te fazer uma pergunta que como uma pessoa que é engenheira, tem um super talento, consegue ser reconhecida pelo mercado. Mas você já me fala isso porque você, pelas suas especializações e sua vivência, haja network nesse mundo. E justamente a Voice Training, que é uma escola de oratória, formação de palestrantes, recebe executivos como a Fê Taufenbach para levar conhecimentos não somente para a equipe em si, gerando uma comunicação muito assertiva, mas ela é talentosa, pode subir no palco e desenhar essa carreira para ser uma grande palestrante, um grande palestrante. Então, você executivo que quer fomentar o seu conhecimento, já que você participa de congressos levando a marca, o produto, o serviço da sua empresa, você precisa ter uma comunicação eficaz e assertiva. Então, através do COP, comunicação, que são os meios de comunicação como um todo, a oratória, que é o gestual, todas as habilidades que a oratória faz com que você chegue até o ponto principal, palestra, negociação, interação, relacionamento. Mas você precisa do quê? Da interpretação. Então, o COP tem todas as ferramentas para preparar você a chegar aonde você quer. Voice Training Escola de Oratória, QR Code na tela, formação de palestrantes. A comunicação fácil, rápida e com certeza com muitos resultados. Fê, você rodou. Você rodou, aliás, eu acho que você rodou mais com carro do que muitas vezes de avião. Então eu posso falar que você é mais rodoviária, quilometragem ali, ó, desgastada. Algumas vezes fluvial também, mas... Fluvial, ou seja, se fosse milhas, seriam outras questões. Mas como que você ser reconhecida como consultora hoje? Estava no mercado, me chamaram e eu vim. Eu acho que todos esperam isso. Como executiva, o que você pode dar de conselho para as pessoas? Para essa mudança específica de carreira, acho que como um todo, né? Eu acho que primeiro a gente tem que saber o que a gente quer da nossa carreira, Sim. né? Qual o espaço que eu quero ocupar? Eu falo muito para minha equipe, né? Como você quer ser conhecido? Não necessariamente você precisa trabalhar com aquilo 24/7, mas tem temas que eu quero que as pessoas... eu preciso resolver um tema A, Fernanda. Entendeu? Eu preciso resolver um tema B. E eu acho que esse é quando você constrói a sua identidade, quando você vai construindo a sua autoridade sobre um assunto. Então, isso começou lá atrás, quando eu tive a oportunidade dentro da empresa anterior, de mudar para um projeto que foi um projeto bem desbravador na época. Isso me deu espaço para poder arriscar em algumas temáticas, principalmente a parte de produtividade, que sempre foi uma bandeira muito forte minha nos projetos, mas como engenheira de campo eu não tinha tanta ação. Tá bom. Quando a gente migrou para esse projeto, eu falei, poxa, aqui tem algo que faz sentido. E foi isso que acabou me levando para esse convite que eu recebi da Deloitte na época, para poder liderar essa área aqui, a trabalhar com uma metodologia que vinha crescendo bastante no setor da construção, e eu vinha de construtora. Sim. Então foi isso. Então acho que a gente poder investir na nossa marca, né? É a pergunta que eu sempre faço, né? Como eu quero ser conhecida dentro daquilo que eu atuo? Então, se eu estou atuando na questão técnica, produtividade, por exemplo. Se eu estou trabalhando na questão social, a diversidade, né? Se eu estou dentro da família, a maternidade, enfim, eu acho que cada um de nós tem que encontrar. Então, acho que a minha dica é isso, você tem que se autoconhecer. E essa jornada, ela só começa, né? Ela não termina. Às vezes as pessoas, elas se equivocam na jornada do autoconhecimento, achando que ela é finita. Tá. Mas você muda o tempo todo. Então, você tem que estar sempre indo lá e apertando o botão do refresh, entendendo quem é você naquele cenário agora. Porque tem outros personagens, o fundo de tela mudou, tem muita coisa mudando. Mas se conhecer e saber como você quer ser reconhecido, isso é um grande ponto. E nós estamos aqui justamente com uma profissional de diversas áreas, mas na verdade sempre segmentando com o mesmo objetivo. Sim. E é justamente uma influenciadora do off, né? Você não é aquela influenciadora do digital que chega. Nada. Não, olha só, ela é engenheira. Não. Vamos lá, agora vamos tirar foto com ela. Às vezes podemos dizer que é uma autoridade que o setor reconhece e realmente valoriza. E aí eu trago algo aqui que olha só,
diretora de diversidade, equidade e inclusão na InfraWoman Brasil. Só que o Brasil é com Z, provavelmente é internacional. O que é a InfraWoman, tá bom? E como você chegou lá, por favor? Nós somos, né, InfraWoman Brasil, ela foi fundada em 2020, então é uma associação relativamente nova, e ela tem um propósito muito claro, que é aumentar a representatividade das mulheres no setor de infraestrutura. Né? E foi um prazer, um presente conhecer a InfraWomen, né? Lá atrás, em 2020 para 2021. Logo quando eu mudei de carreira, né? Mudei de empresa, eu queria fazer mais, né? Então, tem aquele negócio, né? Da pandemia, estava com 40 anos. E eu percebi, aí você perguntou um pouco, voltando um pouco na pergunta anterior da autoridade, né? Que o fato de eu ter mudado de uma posição onde eu atendi uma só empresa, e agora eu poderia ter acesso ao mercado e às empresas, eu poderia fazer mais com isso, né? Então, o fato de eu só estar em alguns eventos como mulher negra, isso me dava a oportunidade de levar mensagens que antes eu não conseguia levar, para poder mudar. E foi numa dessas, porque eu queria montar um grupo de mulheres em infraestrutura, que eu fui procurar, e achei a InfraWomen Brasil. Por acaso, e teve um evento muito próximo que a gente se conectou aqui no estádio do Pacaembu, junto com o governador na época. E aí conectei com algumas mulheres que estavam lá e abri uma nova eleição. Porque ia acabar o primeiro mandato e abriu a nova eleição para o segundo mandato. E eu falei, vou me candidatar só para entender, porque eu estava com esse desejo de poder gerar esse impacto. É o trabalho social, né? Mas eu fui sem... Tava com sangue nos olhos, Eu tava né? com sangue nos olhos, mas eu queria entender aonde que eu tava querendo me meter. Eu me candidatei sem pretensão nenhuma, porque eu tinha acabado de conectar com ela, tinha acabado de virar associada. E, para minha surpresa, eu fui eleita, né? Empatei com uma outra diretora. E aí a Márcia Ferrari, que foi a presidente eleita na época, ela me chamou e falou, olha, Fefi, como ela me chama, tivemos um empate, a gente queria muito voltar com um projeto de diversidade, equidade e inclusão. Você topa ser diretora dessa temática? Eu falei, super. Sim, então caiu como uma luva. Isso foi 2021. 21 e 22, e o ano passado o nosso mandato acabou e eu fui reeleita de novo como diretora me candidatei para a mesma cadeira e continuo lá. Então, o contato foi esse, e depois disso eu tive acesso a tantas profissionais incríveis do mercado, né, que não só são grandes amigas, mas podem ser colegas de trabalho, colegas de setor, e é muito gratificante você poder ter acesso a isso e saber que tem muitas outras como eu que estão ali lutando para que as futuras mulheres da infraestrutura, e não são só as engenheiras, a gente está falando de qualquer mulher que atue no setor, elas possam ter acesso a um ambiente, a um mercado de trabalho muito mais equitário. Acho que é esse o meu ponto. Não, e é um mercado que hoje, eu posso dizer assim, vive em expansão. Exato. Mesmo na pandemia, construção civil, infra, continuaram, não temos como negar. E ter a força feminina demonstra, e nós estamos falando de a força feminina em todas as áreas. Exato. Tanto hoje a mulher já carrega o carrinho lá de mão, está lá fazendo a massa, mas também está como CEO, gerenciamento das obras, decidindo. Aí a gente entra numa cadeia gigantesca. Mas como que você vê, né? Vamos trazer 40 anos atrás, na nossa geração, que nós temos a mesma idade. É legal que eu só trago gente da minha idade aqui, né? Eu acho que vai ser o padrão do programa, tá? Somos pessoas maduras. Você é da década fim de 70 para 80, você participa. Se não, não participa, não. Entra mais. Não entra. Você fez técnico, legal. Que pior que fez técnico, eu vou ter que trazer todos os meus colegas da ETEC aqui, aí vai virar baderna. Aí já parece reencontro de ex-alunos. De ex-aluno, é isso mesmo. Mas ela não é uma ex-colega de escola, não, viu, não, gente? Vou não deixar sou. bem claro. Mas são gerações diferentes. Sim, e naquela época, você foi para campo e, obviamente, você teve um desafio. E hoje, como você vê essas mulheres, que você deve ter mulheres mais jovens, obviamente, ali, e outras mais velhas também. Como você vê vocês, como um todo, com várias gerações, definindo até mesmo estratégias para conversar com as empresas dentro do projeto que vocês estão? Eu vejo, pensando na questão da diversidade dentro do setor, eu vejo uma evolução, isso é um fato, né? Eu hoje, com o meu time, eu tenho diretoras, eu tenho gerentes seniors, eu tenho gerentes, eu tenho todo um staff que tem mulheres, né? Então, a gente vem buscando, e é muito legal porque a gente não busca isso
controlando, né? Mas hoje a gente está 50% dentro da nossa área, né? Em uma área que é de projetos, então é bem mais difícil, mas a gente conversa muito sobre isso também. Então, lá dentro da Deloitte, com o time que trabalha junto comigo, eu criei um grupo só de mulheres para que a gente possa falar de temas de mulheres, né? Dentro de um ambiente que é tão masculino. Mas por que, Fê, você vai segregar? Não é questão de segregar. Existem dinâmicas que são muito específicas. Por exemplo, quando você acaba de voltar de licença maternidade e está se integrando dentro da empresa onde você trabalha. Sim. A empresa está lá, você voltou, tua cadeira está lá, mas existe uma dinâmica dentro de casa que as pessoas não conhecem. Eu sei porque eu sou mãe, mas eu também não sabia antes de ser mãe. Então, como que eu crio um ambiente seguro para que elas possam trazer as vulnerabilidades dela, para que elas possam falar, poxa, cara, tô quebrada. Meu bebê ficou acordado a noite inteira. Ou nós vamos voltar a viajar, porque a gente viaja e atende muito presencial, né? E projetos, nem sempre você tem projetos em São Paulo, às vezes você tem projetos em localidades remotas. Eu tô com uma mãe que está amamentando, por exemplo. Por que não perguntar para ela como é que está o ciclo de amamentação do seu filho? Você conseguiria ficar 2 dias fora? Você consegue ter, sabe, perguntas simples, desde do armazenamento do leite até entender se ela já tem um suporte né, um suporte para deixar o filho ou a filha lá. Isso faz uma diferença porque essa pessoa ela entende que ela não tem que ser diferente dentro da empresa e dentro do lugar onde ela atua. E eu não estou dizendo que a responsabilidade da criança é só dela, mas a gente tem que saber qual que é a rede de apoio que ela tem, Sim. seja pelo companheiro, pela mãe, por uma babá. E essas dinâmicas, né? Então, saber dessas coisas hoje faz com que a gente trate assuntos que eu nunca pude falar lá atrás, por desconhecimento, ou por falta de oportunidade. Ou seria de uma comunicação aberta? Porque, também. imagine eu sempre vi o mundo telecom, na HP, na GM, na própria Telefônica. Você chegar, olá, Fê, como que você está? Voltando? Como que está o seu processo de amamentação? Cara, se o A pessoa líder vai se sentir invadida e o líder invadida, ainda mais nos dias de hoje, que tudo É. se torna algo de crítica, assédio. Às vezes a pessoa está até contribuindo, mas aí entra o RH também, fazendo todo esse trabalho de entendimento. Eu acho que tem um Não vou, education. não vou nem fazer a integração, porque eu acho que é mais de entendimento. Sim, sim. Olha, se o seu líder te procurar numa conversa em particular, obviamente ele está te preparando para te aproveitar dentro do projeto. E eu vejo que isso daí é realmente uma forma de Isso. aproveitamento. Não, eu acho que sim. Eu acho que todos nós temos as suas especificidades. É que eu acho que a gente discute muito só sobre a maternidade. Não, tem outros. A mulher tem outros. Não, e não só a mulher, né? O Às homem vezes também. o homem, né? Ele descobre uma doença que vai exigir um tratamento muito mais complexo. Eu vou precisar tratar ele de uma forma... Só que ninguém tem medo de falar sobre isso. Não existe um tabu para se falar sobre isso. Mas quando a questão é a maternidade, existe um tabu, e ela é dos dois lados, né? Então, eu como mulher, há 8 anos, meu filho tem 7, quando eu estava grávida, também tinha temas que eu não colocava na mesa. Hoje eu colocaria, e hoje eu incentivo as minhas profissionais a colocarem, e trabalho os meus líderes e liderados e lideradas a poderem falar sobre isso de uma maneira transparente. A gente não precisa trazer esses vieses para dentro do negócio. Sabe um tema que eu vou até trazer aqui? Fomos para um lado, mas é porque você trabalha isso dentro das empresas, tá? Então, eu estava conversando com uma pessoa esses dias e, ao mesmo tempo, dentro da empresa vai ter uma reestruturação de regiões de atendimento. E ela vai para uma região onde está o ex-marido, que obviamente assedia sempre moralmente, abusa, que é a mesma região que ele trabalha e que eles são do mesmo setor. E ela me ligou para pedir um conselho profissional. Sidney, você acha que eu devo falar com o meu líder e justificar que realmente eu não desejo ir para aquela região porque vai me prejudicar, porque vamos ter o mesmo cliente, vamos nos encontrar e, obviamente, eu não quero ter. E eu tenho ali aquela coisa protetiva. Medida protetiva. Medida protetiva, sumiu uma palavra. E justamente eu falei assim, olha, se você vai se sentir mal, seja transparente. Quanto mais você transparente você for, você vai demonstrar segurança. E você não pode cair de produção. Vai ser pior você aceitar o projeto e você cair de produção. Ele vai te avaliar pelos resultados.
certo? E é trabalhar esses pontos, né, Fê? E ela ter coragem de falar. E quando eu falo da gente ter um ambiente acolhedor, é você, enquanto profissional que precisa desse apoio, eu vou até sair da questão só do gênero feminino, né? Porque as questões da saúde mental hoje estão muito fortes também, a gente precisa ter um ambiente, nós enquanto líderes temos a obrigação, a minha forma de ver, né, não são todos que pensam assim, de promover um ambiente seguro para essas trocas. Às vezes ela não vai acontecer entre o líder e o liderado, mas o profissional tem que saber qual é o canal que ele pode levar e contar com alguma assistência, algum apoio. Então, hoje a gente tem que usar os meios que a gente tem para isso. Antigamente você não tinha esse tipo de conversa. De nenhum dos casos. Não, na verdade, antigamente te jogavam a pasta com o projeto. E você faz, né? Executa, o seu voo é tal hora, não sabe se você está passando por uma dificuldade, como que está o seu estado psíquico, e você pensando na continuidade da carreira e muitas vezes no salário, você aceita o projeto e vai. Sempre foi assim, é muito louco, mas é. E como você vê, como que é esse projeto de vocês em Fruman, Brasil, de levarem para dentro das empresas, porque obviamente é algo que tem que furar mais do que o tatuzão, a mente das pessoas. O ponto que a gente trabalha muito enquanto InfraWomen é a gente realmente dar voz para essas profissionais incríveis do setor, para que elas também contribuam para o desenvolvimento do setor. Então, a gente nem entra tanto em cada empresa, porque a gente não faz nenhum trabalho específico na empresa, mas a gente ajuda o setor a destravar os seus problemas. E como as mulheres chegam até vocês? Entrando no nosso site. Então, eu vou fazer até um convite para você que está nos assistindo aqui. Entra lá no www.infrawomenbrasil.com.br. Tem um link lá para se associar. A gente vai adorar ter vocês conosco aqui. E um trabalho nas escolas não seria interessante? Então, também? a gente hoje tem algumas iniciativas, alguns projetos internos que a gente vem discutindo, porque todo trabalho é voluntário, né? Esse trabalho é todo voluntário. Não, sim, eu sei, porque é uma associação, teoricamente. Isso, é uma associação. Então, a gente vem trabalhando, por exemplo, neste primeiro momento, muito em empoderar as associadas que estão lá, né? Então, hoje a gente vem trabalhando com alguns parceiros para poder trazer mais desenvolvimento, então conseguir bolsas de estudo para poder trazer uma pós-graduação um pouco mais acessível para as associadas que estão lá. Então, a gente discute muitas dessas parcerias. A gente procura estar sempre presente em eventos importantes, então somos apoiadores institucionais em vários eventos de infraestrutura aqui no Brasil também. E aí dá espaço para as nossas, não só as nossas associadas, mas grandes mulheres do setor poderem estar presentes também. Tem algumas que já estão, porque são super conhecidas, mas tem outras que às vezes não sabia daquele evento ou não participa daquela rede, a gente divulga. Então tem muita coisa acontecendo dentro do InfraUma, tanto para fora, para que essas mulheres possam ser mais percebidas, se sintam mais seguras para estar no mercado. E a gente promove muito trabalho interno de capacitação e desenvolvimento. Então, sexta-feira agora passada, a gente teve um evento interno só para associadas, falando sobre os projetos de mobilidade aqui do estado de São Paulo. Um evento de 1 hora, extremamente técnico, muito bem conduzido, que traz muito conhecimento para a gente e faz com que a gente volte para as nossas cadeiras dentro das nossas empresas e possa usar aquele conhecimento para alavancar o trabalho como um todo. Então, o nosso trabalho ele ainda não entrou nesse caráter social de estar, mas é um possível dentro dos projetos de diversidade, parcerias com universidades, parcerias com escolas técnicas, por exemplo, para que a gente possa evoluir. Mas a gente tem tanta coisa para fazer ainda em trazer essa visibilidade dentro do setor de infraestrutura que eles ainda vão ter que esperar um pouquinho. Mas podem contar comigo, que eu tenho Mulheres e Resultados, um projeto só para mulheres, podem contar comigo que eu estou dentro lá. Não sei se um homem pode entrar, mas a minha cabeça é quase feminina. Pode ser um parceiro. Não, parceiro para ajudar mesmo a fomentar isso daí, porque eu acho que dá para a gente fazer um trabalho de divulgação, multiplicação de conhecimento, principalmente porque eu tenho muitos contatos com o pessoal do Instituto de Engenharia, Sinduscom, CRAU, CREA. Ótimo. Então é legal porque é uma força. Muito bom. E eu, quando comecei o Mulheres e Resultados, foi justamente para apoiar. Eu não ajudo, apoio. Porque ajudar, não vou dar o caminho. Vamos passar a informação e você, com a sua inteligência, você vai usar o seu conhecimento para ver a melhor estratégia para você. Porque não adianta você dar o passo a passo para ninguém, que a pessoa vai chegar numa hora que ela vai querer, só vai ficar dependente do outro. Não. A gente... Que a ideia é realmente dar um empurrãozinho, mas
observar se esse empurrãozinho realmente está indo para o caminho Isso, certo. esse é o nosso ponto, é realmente promover esse espaço para que a gente tenha essa visibilidade, né, como mulheres técnicas que somos, né, e profissionais executivas dentro do setor que a gente atua, e também contribuir para o desenvolvimento. Acho que é o último ponto que eu queria chamar a atenção. Por exemplo, ano passado, esse ano vai sair também, nós fizemos uma carta aos governantes, onde cada liderança setorial preparou um book do que a gente enxergava de desafios e oportunidades no setor, dado o cenário econômico, político, né, do Brasil, e ela foi entregue para todos os governadores e também para o vice-presidente do Brasil, né, o Alckmin, o ano passado. Então, a gente também tem esse papel de poder ajudar no desenvolvimento da O Alckmin ele é bem aberto para a infraestrutura. Isso, exato. Então, é muito bom poder saber que, de alguma forma, o que a gente vem discutindo, ele pode ajudar, entendeu? Para que a gente tenha desenvolvimento das políticas, desenvolvimento da infraestrutura e outros projetos que são relevantes também. Nosso tempo é árduo aqui. Deixa eu falar rapidinho que o nosso Business in Connections, ele tem o apoio da agência Soul Digital, a agência que cuida de todas as marcas do grupo Sidney Botelho. Também temos a Doco Technology, Bittrex 24, um CRM que vai ajudar você a aumentar a sua produtividade. Também a Toye Produções e Eventos. É uma empresa especializada em congressos, feiras e principalmente treinamentos para você, palestrante. Além disso, temos a Unielas Marcas e Patentes. A Unielas Marcas e Patentes é uma empresa que só é feita de mulheres, da nossa Luísa Caldas, e ajuda você a realmente fortalecer a sua marca e registrar a sua patente. Temos também a Toye Treinamentos. A Toye Treinamentos elevando a sua forma de pensar através do método Agir para Vencer. E a nossa patrocinadora master, que é a Voice Training Escola de Oratória, formação de palestrantes. Quer ser um palestrante? Quer levar o seu conhecimento? Voice Training. Fê Taufenbach. Você viu que passa, né? Passou Eu tentei voando. dividir você em duas partes. Você percebeu, né? A obra foi num começo estruturado, depois nós comemoramos trazendo o quê? Mais algo interno, o lado humano. Uhum. Mas você vai ter que voltar aqui e outros convites de todas as mulheres e profissionais. Aí o convite está feito para o Business in Connections. Eu queria que você deixasse a sua mensagem final como engenheira, como uma mulher pode realmente ir para o mundo de infra. Eu acho que a mensagem que eu quero deixar para as minhas colegas é que perseverem, não desistam. Nós temos que lutar ainda mais do que os colegas para que a gente possa ocupar os espaços, mas tem muita gente olhando para isso hoje e buscando abrir esses caminhos. Eu me proponho, dentro do que me cabe, a ajudar, né? Então, quanto mais mulheres puderem crescer e ocupar espaços de liderança, eu vou me sentir muito feliz de alguma forma. E nós fomos feitas para fazer o que a gente quer, né? E a engenharia, ela é melhor quando você tem diversidade, porque a diversidade traz criatividade, traz inovação. Acho que essa é a minha mensagem principal. Eu não desisti lá atrás e espero que muitas de nós não desistam também. É isso, nunca desistir. Mostrar que você tem capacidade, você está habilitado. Se não tiver o conhecimento, busque quem saiba ou busque algum lugar que vai realmente mostrar para você o caminho. E o caminho muitas vezes está à sua frente, pode ser num colega, no network, no relacionamento, uma forma de você realmente expandir a sua capacidade de elevar ainda mais a sociedade. Pode ser num projeto, pode ser numa infraestrutura ou simplesmente com uma ideia. O que você está fazendo de diferente nesse momento para as pessoas? E eu, Sidney Botelho, hoje tive o privilégio de receber aqui no canal do YouTube Sidney Botelho, também no portal WIG, no WIG Play, no canal do podcast Business in Connections, essa grande profissional de infraestrutura, sócia de projetos capitais da Deloitte e também diretora de diversidade, equidade e inclusão da InfraWoman Brasil, Fê Taufenbach. Muito obrigado pelo carinho e, sem dúvida nenhuma, me sinto honrado, orgulhoso de entrevistar uma profissional tão qualificada quanto você. Espero que esse sorriso prevaleça por muito tempo ao longo da sua carreira e hoje eu só tenho a dizer a você muito obrigado. Valeu a pena ou não? Não, valeu. Muito obrigada, Sidney, pela oportunidade. É sempre um prazer poder compartilhar a história e se essa história engajar outras que estão nos ouvindo aqui,
para buscarem seus sonhos, né, e correrem atrás dos seus objetivos, eu já vou ficar muito feliz. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. E assim, amigos, nós vamos encerrando o programa de hoje. É um projeto, sim, porque cada programa é um projeto, é diferente, você está acompanhando. Eu vou pedir para você compartilhar, você realmente marcar todas as mulheres da engenharia, da arquitetura, de projetos que você conhece, porque sem dúvida nenhuma dependemos dessa multiplicação do conhecimento. Quanto mais longe chegarmos, menos força faremos, porque dependemos somente de você. E como eu gosto sempre de dizer, viva o momento com coragem e coração. Até mais! Tchau!